estar aqui na tua casa de oração. Graças te damos porque estamos aqui na condição de cidadãos do reino de Deus. Porque o que o Senhor nos alcançou, nos tirou do reino das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Glória ao teu nome, Senhor. Nos ajuda a entender os princípios do teu reino, nos entender, a entender, ó Deus, o que é o reino de Deus, principalmente nas nossas vidas, Senhor. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Então vamos começar pelo início. É a melhor parte é começar pelo início. Mateus 5. Lá embaixo. De 1 a 12. Eu não sei o que eu li. 4, 3 a 15. 4, 3 a 15. 3 a 4, 5, 3 a 15. Mas o primeiro Chegou a porcaria, a generosa aí. Quem está dividindo? Vamos lá, irmãos. Eu tive que, misericórdia, tive que voltar daqui, já estava aqui. Eu esqueci o balão, né? Voltei, me vai buscar a minha em casa. Rapaz, esqueci de passar. A cabeça doeu demais, aí eu fiquei com isso leve. Professor, o valor de R$10. Irmãos, nosso assunto da revista atual, alguns já estão com a revista, quem não tiver, peça, passa na secretaria, viu? Que já está disponibilizada, vai ser o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. Algumas pessoas dizem, e eu, da minha parte, não concordo, né? Cada um pode ter sua opinião, de que se alguém um dia chegasse, você não vai ter mais direito a ver a Bíblia no seu completo. Você vai ver a Bíblia. Muito bem, tranquilo, Abraão, obrigado. Então escolha uma parte da Bíblia que você possa tirar e é o que você vai ter acesso agora no resto da vida. Aí muita gente diz, eu escolheria o Sermão do Monte, porque ali estão todos os princípios do Evangelho do Reino de Deus, né? Então, se eu fosse uma situação dessa, seria o Evangelho do Reino de Deus. E nós vamos assistindo aquele grupo, né? E lendo a lição, eu disse, a gente fica a vida toda indo para a EBD, a gente sempre tem coisas novas para aprender, né? Eu nunca tinha comparado o 10 mandamentos. Eu também Nunca tinha feito essa comparação. O sermão do monte, eu também. Foi isso que eu observei. E vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. A Bíblia, ninguém imagine que porque leu uma vez, leu a segunda vez, passou um ano estudando, agora eu sei tudo de Deus, sabe não? Sabe não? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, ela é infinita também, porque a palavra de Deus é infinita e infinita. Sempre estaremos aprendendo. Ainda mais que nós somos seres limitados. Nós, comparando com Deus, somos seres limitados. Então, como é que a gente, nessa limitação de vida, vamos poder ter acesso às grandezas de Deus? Nunca. Não sei nem se no céu, mas no céu é outra história. Já estaremos em outro corpo, né? Na presença dele. E aí realmente muita coisa vai ficar mais clara ainda, né? Mas vamos começar. Então, 13 semanas vamos discutir, aprender, perguntar, debater, se quebrantar diante dos princípios que foram estabelecidos no Sermão do Monte, né? Então, o que foi o Sermão do Monte? Nós encontramos em Mateus 4, de 13 a 25, a introdução ao que foi o Sermão do Monte. Introdução. O nosso estudo está baseado em Mateus 5, de 1 a 12, que são as bem-aventuranças. Mas para entendermos isso aqui, as bem-aventuranças, e todas as demais semanas que nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte, vamos fazer uma introdução ao Sermão do Monte. O que foi o Sermão do Monte?
para nós entrarmos com profundidade e com clareza o que Jesus veio fazer. Porque o Senhor, o nosso mestre, ele não deu nenhum passo que não fosse calculado pelo Senhor. Tudo tinha um objetivo, tudo tinha algo a ser alcançado e tudo tinha algo a ser ensinado e fixado, para que não só aquela geração entendesse o que Deus estava falando, como se estendesse a todas as gerações e chegasse a essa geração aqui da classe primeira da rocha. Entendemos isso, irmãos? Tudo tinha importância. Deus não falou nada, não fez nada, que não fosse com o objetivo de que a sua igreja, aquela que estava nascendo, e toda a igreja que viria após geração, chegasse até nós aqui hoje, com a mesma clareza e entendimento que ele queria passar para aquelas pessoas. Amém? Amém. Então, o que foi o Sermão do Monte? O que foi o Sermão do Monte? Vamos deixar a nossa Bíblia aberta em Mateus 4, por enquanto. Hoje nós vamos ver Mateus 4 e o início do capítulo 5. Algumas coisas eu vou pedir aos irmãos para ler e outras eu mesmo vou ler. Então, o que foi o Sermão do Monte? Jesus pregando em um monte. Jesus pregando em um monte. Foi isso que aconteceu. Poxa, mas o que isso tem a ver pregando no monte? Bom, onde é que Jesus estava? Jesus estava no monte, na região da Galileia. Jesus, quando foi iniciar seu ministério, vamos aqui dar só alguns passos para trás. Lucas diz, lá no seu evangelho, que Jesus foi levado ao deserto, impulsionado pelo Espírito Santo. Lá ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. A Bíblia diz também, em Lucas, que quando Jesus voltou do deserto, voltou cheio do Espírito Santo. Ele foi impulsionado e quando voltou cheio do Espírito Santo. E começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. A vós é chegado o reino dos céus. O Sermão do Monte foi o primeiro grande, vamos chamar assim, evento do ministério de Jesus. Muitos acham que talvez não tenha sido um sermão tão prolongado, que foi um que marcou e depois alguns ensinos Mateus acrescentou. Isso é o que eu falo para os irmãos, porque algumas pessoas pensam assim. Mas a maioria entende que ali realmente foi o marco inicial do ministério de Jesus. Ele já tinha feito alguns milagres, já tinha chamado alguns discípulos, mas ali foi para marcar o início do seu ministério. O que é que eu vim fazer? Eu vim fazer isso, pregar o reino de Deus. Então foi isso aí. Então onde estava Jesus? Nas proximidades de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade daquela época pequena que ficava às margens do mar da Galileia. Jesus cresceu em Nazaré, mas quando voltou do deserto ele mudou-se para Cafarnaum. E seu ministério, embora muitos pensem que Jesus andou muito em Jerusalém, não, ele andou ao redor do mar da Galileia. Foi a base principal do seu ministério. E as pessoas iam para lá. E as pessoas buscavam ele, inclusive os fariseus e saduceus, para poder incomodar Jesus. Mas ele teve suas missões também no sul de Israel, Jerusalém, Jericó, né? Por ali ele foi também, Betânia. Mas a maior parte do seu ministério foi lá, no norte de Israel, né? Nas margens do mar da Galileia. Isso foi profetizado. Jesus está ao redor do mar da Galileia. Onde é que fica o mar da Galileia? Eu vou tentar fazer um mapa aqui, o mapa veio para junto. Vamos dizer que isso aqui seja Israel. O mar da Galileia ficava aqui no norte. Isaías 9, de 1 a 3. Quem pode ler aí para mim? Isaías 9, de 1 a 3. Muito conhecido. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naphtali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará.
Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. Pronto, tá bom. O que é que ele diz? Região de Zebulon E Naftali. é a tribo de Zebulon, dividiu as 12 tribos, cada um no seu território. A tribo de Zebulon e Naftali era aqui. Então ele está dizendo, aqui raiará uma grande luz. E esse povo, quem foi essa grande luz? Jesus. Mas ele diz que essa grande luz raiaria em um povo que estava nas trevas, à sombra da morte. O que isso significa? Espiritualmente estavam mortos, né? Vamos só fazer um contexto do Sermão do Monte. Aqui é o norte de Israel. Vamos dizer que aqui embaixo é Judá e Benjamim. Fica o reino do sul. O reino, as 10 tribos que ficaram aqui em cima desapareceram quando a Assíria veio e destruiu, varreu praticamente o reino do norte. E essa região aqui foi a mais prejudicada, onde ficava Samaria. O que eles fizeram, os assírios? 3 coisas básicas numa guerra. Primeiro, mataram quem veio para a guerra, quem reagiu. Segundo, levaram escravos que eram capacidade para trabalhar. Pegou esses escravos, levou para 5 nações diferentes, para espalhar mesmo. A intenção era acabar com aquele povo, como Israel. E quem ficou? Os idosos, os doentes, os aleijados, crianças, órfãos, viúvas, aquelas pessoas que não tinham interesse nenhum e que não iam casar com ele, e largaram lá. E ainda trouxeram 5 povos, pessoas de outros 5 povos, e jogaram no meio, que era para o quê? Descaracterizar aquele povo de vez, sumir. Essa era a estratégia da época de muitos povos, destruir o outro, eliminando ele, eliminando. Isso, vamos imaginar aqui, isso aconteceu. O que representou de humilhação, de desgaste, de sofrimento para esse povo ao longo das gerações. Humilhado, morte, perseguição, desprezo. Não tinha a quem se referir, não tinha quem buscar, não tinha governo para defender, não era mais um povo unido. Perderam toda a caracterização de um povo, ainda mais de povo de Deus. Então eles se abateram, era um povo que estava na sombra da morte. Isso foi ao longo de 4, 6 séculos. Eles vivendo isso. Quando a gente lê Oséias, a gente lê Oséias falando muito disso. Por isso que Jesus, dos profetas que ele mais se referiu, do clareiro, foi Oséias. Assim diz o profeta. Porque é Oséias dessa região. Oséias era daqui dessa região. Então será que foi à toa que Deus levou Jesus para nascer nessa região? A região onde estava o vale da sombra da morte, onde estavam as trevas, o povo que estava em trevas, humilhado, esmagado, sofrendo, cheio de dores, se sentindo desprezado. Jesus nasceu. E ali foi a maior parte do seu ministério. Não foi cá no sul, onde estava a elite religiosa, empresarial, intelectual. Jesus nasceu aqui, cresceu aqui e desenvolveu seu ministério, praticamente 90% aqui nessa região, de Zebulon e Naftali. O Sermão do Monte foi dentro desse contexto histórico. A situação do povo foi essa. Mateus 4,16 diz o quê? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Deus nunca esquece de ninguém. Amém. Deus nunca esquece do povo. Eita glória. E isso ele prometeu ao longo de todo o Velho Testamento, de que restauraria
que fazia Jesus? Mateus 4, 23, 24. No 23 diz: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E no 24: e sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e os curava. Essa foi a obra de Jesus. Jesus veio para as pessoas. Jesus veio para aqueles que habitavam na região das trevas, que estavam mergulhados em dores, em sofrimento, em esquecimento, que estavam na zona do esquecimento. Jesus veio para esses, para aqueles que diziam: eu preciso de Deus. Amém. Eu preciso do socorro de Deus. Esse é o contexto do Sermão do Monte, esse é o contexto do ministério de Jesus. Jesus veio para as pessoas. O Evangelho do Reino veio para as pessoas. Jesus percorria toda a Galiléia. A gente viu aí. E ele percorria toda a Galiléia. Toda a Galiléia ele percorria. Essa região do norte foi chamada de Galiléia. Galiléia dos gentios. Por que gentios? Por causa daquela mistura que houve no passado, dos assírios misturaram os povos ali dentro. Percorria toda a Galiléia. Por que ele percorria? Ele não era um ambiente fechado, ele saía por toda a região atrás do povo. O povo que habitava naquela região. Ele mesmo cumpriu o ID que depois ele nos deu. Jesus ensinava. Que ensinar? Investir tempo em ensinar. Não é só querer que você levante o braço um dia emocionado ou realmente convicto, mas há uma sequência. Não é só passar pela porta, seguir pelo caminho, é percorrer o caminho do Evangelho. E para percorrer nós precisamos ser ensinados, qualquer um de nós, por mais intelectual que seja, nós nascemos bebê de novo para o Evangelho do Reino. Então Jesus ensinava. Então ele foi exemplo para tudo, para pregar, para ensinar, para cuidar das pessoas. Jesus curava, ou seja, cuidava, ele sentia as dores das pessoas. Nós que pregamos o Evangelho, nós que quisemos fazer missões, estamos sentindo as dores das pessoas. Porque esse é o Evangelho de Jesus. E o que pregava Jesus? No versículo 17, ele diz o que? No 4, né? Mateus 4. Desde então começou Jesus a pregar o quê? Arrependemos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. O que isso significa? O que isso significa? É chegado o reino dos céus. No verso 23, ele diz o quê? Que Jesus pregava o evangelho do reino. O evangelho do reino. O que isso significa? Jesus pregava o evangelho, o reino de Deus é chegado, ou seja, algo chegou. Alguma coisa vai acontecer a partir de agora. Está passando pela porta, o reino de Deus. E depois ele diz, esse reino tem um evangelho. Eu também estou pregando o evangelho do reino. O reino chegou e eu estou pregando, não só anunciando a chegada do reino, mas o evangelho do reino. Vamos seguir, tem muita coisa. E o que aconteceu no Sermão do Monte? O que aconteceu no Sermão do Monte? Aí vai as perguntas que nós colocamos ontem no grupo, que algumas pessoas ficaram curiosas. É a associação. O Sermão do Monte tem alguma coisa a ver com o Monte Sinai? O que aconteceu no Monte Sinai? Sim. A entrega. Moisés subiu ao monte. Jesus recebe. Quantos dias? E Jesus foi ao deserto quantos dias? Moisés recebeu o que lá no monte? E Jesus entregou o que no Sermão do Monte? Logo no início, as leis. Moisés, após a entrega da lei, das tábuas da lei, dos 10 mandamentos, entregou o que, professora? A lei. Ela está fazendo um estudo lá na congregação. E essa parte que a gente está vendo, lá do Monte Sinai. E Jesus, após suas bem-aventuranças, entregou o quê? O Sermão do Monte. Os princípios do reino de Deus. Tem alguma coisa a ver?
Aí você vai para Hebreus, que a gente estudou aqui meses atrás. O que é que Hebreus diz? Assim como Moisés recebeu uma lei entregue por anjos lá no Monte Sinai, assim Jesus, como mensageiro da parte de Deus, entregou uma mensagem superior a de Moisés. Ele faz a comparação de Jesus e Moisés, mas no final ele diz: Moisés recebeu de quem? Dos anjos. Você levanta esse octavo. Ou ele tem Atos e umas cartas de Paulo. Porque ele subiu ao monte e lá ele recebeu de anjos. Então ele está se referindo a isso. E Jesus não. Jesus recebeu de Deus. Ele vem direto do Pai trazer a nova. Então esse mensageiro é maior que o outro mensageiro. A mensagem desse mensageiro Jesus é maior que a mensagem de Moisés. Assim o sermão do monte é a base. É chegar do reino. Moisés instalou a teocracia, o governo de Deus direto sobre o povo, não foi? Até vinha a monarquia, através dos reis. E Jesus trouxe o quê? O reino de Deus está no meio de vós. Deus quer governar o teu coração. O reino de Deus está no meio de vós, ele não é visível. Ele não é visível. É o Senhor governando as nossas vidas através dos seus princípios. Não, até porque não mudou, né? Se a gente vê, ele vai falar sobre o sacerdócio real lá no início, com Moisés. E a mesma coisa que só que a questão da superioridade é porque agora não mais por anjos, e sim com o próprio Deus, o Filho de Deus está aqui andando entre nós. Isso é de uma responsabilidade que nós temos, absurdo, porque o reino não é visível. É algo que você traz dentro de si e é aparente no seu mover, no seu viver, na sua forma de agir, como foi falado, sobre ver o outro, né? A dor, sentir o dor do outro, se compadecer, ser misericordioso. A lei, ela aprofunda ainda mais isso. Quando Jesus vai falar sobre a lei e definir dois, é por isso mesmo, porque dói mais ainda, você tem que se esforçar ainda mais para cumprir algo, que é pelo amor e não pela obrigação. Porque a lei antes ficou muito pela obrigação, hoje não. O fundamento é amar. Amar e amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E, sob o ponto de vista jurídico, né? Uma lei, ela revoga outra lei, a lei anterior. Mas Jesus disse: eu não vim revogar. Exatamente. Ele veio consolidar o que foi estabelecido por Moisés lá no monte. Ele veio trazer princípios para a nova aliança que não abrogam, mas eles confirmam. A lei ela não era suficiente. Por quê? Porque a lei estava, mas eles descumpriam. Aí quando veio a lei continuava, você não poderia roubar. Ela ficou mais profunda, como a irmã falou. Não precisava adulterar, só olhar, a gente estava pecando. Mas agora tem uma oportunidade de salvação eterna. Antes não tinha, a lei era contundente. Errou, morre. Não é isso? E agora não, agora todos podem entrar no reino. Pela lei não. Bem, vamos seguir. Como é que ele finalizou o Sermão do Monte? Só para concluir a introdução. Aquele que pratica estas minhas palavras. Ele está se referindo a Mateus 5, 6 e 7. É Jesus finalizando seu sermão. Compará-lo-ei àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que não pratica as minhas palavras, compará-lo-ei àquele que constrói a sua casa sobre a areia. O vento vem, sopra e alegre. Esse é o sermão do monte. Temos 13 semanas para ver mais sobre isso, né? O reino de Deus e o seu evangelho. Mateus 4, 17 e 23 a gente já leu. Quando Jesus diz: é chegado o reino, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Muita gente pergunta: por que Deus não disse alegrai-vos? Alegrai-vos, chegou o reino de Deus. Jesus iludiu alguém? A geração que está. Onde é que o povo está vivendo, irmãos? Região da sombra da morte, no meio das trevas, sombores. Aí ele chega para essa população e diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Não disse alegrai-vos.
arrependei-vos. Há uma condição para entrar no reino de Deus. Irmãos, o Sermão do Monte está descrito também em Lucas 6, só que Lucas 6 é muito resumido, natural. Mateus estava no Sermão do Monte, né? Então ele pegou na fonte, na integralidade. Lucas fez um acompanhamento histórico. Nem tudo que Lucas pegou, ele pôde pegar nos seus mínimos detalhes. Mas Mateus pôde registrar porque ele estava presente, né? Então, todo o nosso estudo será baseado nessas 13 semanas em Mateus 5, 6 e 7. Né? Então, o Sermão do Monte foi o anúncio da chegada do reino de Deus. Foi anunciado. Houve o anúncio oficial. Moisés anunciou a teocracia lá no deserto. Por quê? Havia um povo sem território. O povo estava sendo levado agora para Canaã, seu território. Povo mais território, igual a nação. A nação precisa de um primeiro. Era a teocracia o primeiro. Jesus veio para formar uma nova nação. Uma nação santa. Uma nação de uma geração eleita. Sacerdócio real. Comprada e adquirida exclusivamente para o Senhor. E essa nação precisa de governante. Quem vai ser o governante? O Senhor. É anunciado o reino de Deus. Por aquele que está trazendo o anúncio do reino de Deus. Princípios do reino de Deus e seus reflexos no homem. Como foi falado no Sermão do Monte. O reino de Deus. E Jesus apresenta os princípios. E como é que entra no reino? Arrependemos. E como é que se vive no reino? Você vai ser o seu comportamento, a partir do seu coração, vai ser assim, assim, assim. E como é que eu conheço um cidadão do reino? Pelos frutos vós conheceis. Se realmente estão no reino. Jesus trouxe os princípios e frutos. E ele diz o seguinte: esses princípios e frutos são para os que pertencem ao reino de Deus. Viver essas coisas é para quem está debaixo do governo de Deus. O mais esforço que um homem tem de fazer, isso tem que vir do coração. Não é religiosidade pura, vazia, sem Deus. Então são princípios e frutos para quem pertence ao reino de Deus. Só os cidadãos do reino de Deus compreendem o seu conteúdo. Como é que você vai explicar essas coisas para quem não tem o coração do Senhor? Nesse mundo que nós estamos. Meu irmão, seja pacificador. Por favor, rapaz. Ah, não, o que eu penso vai ser assim, desse jeito. Rapaz, seja manso também. Tem um espírito quieto, domesticado. Ah, não leva desaforo para casa, não. Como é que você vai explicar isso que não pertence a ele? Ou quem não conseguiu ainda visualizar o que é o reino de Deus na sua própria vida. Então esse conteúdo pertence a quem está no reino de Deus. O objetivo do reino de Deus, salvação do homem. Não entendi. Entendeu? Porque naquela população a quem Jesus estava pregando, havia grande expectativa da vinda do Messias. Segundo Davi, o Messias que viria para restaurar o reino de Davi, restaurar o exército, restaurar a força, libertar Israel, Israel voltar aos seus tempos de glória, na época de Davi, e virou um mini império. Jesus disse: eu não tenho nada a ver com isso. Eu vim implantar o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. Ele está no meio de nós. Meu reino não pertence a este mundo. Esse é o reino de Deus. Então dores vão continuar tendo aqui nesse mundo, enquanto esse mundo existir. Ossos se quebrarão. Muitos chorarão. Muito sofrimento ainda haverá. Muita injustiça. Mas no reino do meu Pai, toda lágrima será. Não haverá lágrimas, não haverá choro, não haverá perseguição, não haverá. É esse reino que eu estou preparando vocês aqui, já para levar para lá. Jesus apresenta a essência do reino de Deus e suas verdades. O Sermão do Monte. É isso que nós vamos estudar.
ao longo dessa semana. O que é reino de Deus? É o governo de Deus sobre a nossa vida. É muito simples. Olha, não quer reino de Deus. Não, é o governo de Deus. É Deus que me governa. E eu me submeto. Nossa vida tem que caminhar, irmãos, dia a dia, para essa situação. Onde Deus me governa. Deus me governa. E eu me submeto a Ele. Não só a sua soberania, mas ao seu governo. Porque debaixo da soberania não temos como escapar, todos nós estamos. Mas ao seu governo, quando o governo dele enfrenta as nossas vontades, eu fico fruto com as nossas vontades. A quem eu vou obedecer? Ao Senhor ou à minha vontade? Eu vou obedecer ao Senhor ou ao meu eu? Ao que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, o que eu acho que devo ser, como eu devo reagir? Eu tenho que obedecer ao Senhor. Isso é reino de Deus na nossa vida. E o governo de Deus depende assim, da nossa vontade em se submeter a Ele, a soberania, quer queiramos, quer não. Ele é soberano, isso não é isso? É voluntário, né? Embora a nossa geração não tenha vivido um reino como outras gerações viveram, mas a gente assiste e a gente vê como é a questão da soberania do rei sobre a vida dos seus súditos, né? E nós somos servos escravos. E a gente não tem poder sobre nossas próprias vidas, sobre nossa decisão, embora tenhamos o livre-arbítrio, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. E ele, irmã, ele deixa em sua palavra escrito que a gente precisa orar pedindo isso. No final da oração, que seja feita a sua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Então, se a gente não pede, a gente vai continuar querendo o que nosso coração... Exatamente. Vai passar para todo mundo, não está só uma. É interessante aquela questão do escravo que submete lá, né, de Êxodo, que é alguma coisa que sempre me chama muita atenção. Muita atenção mesmo sobre a voluntariedade dele querer estar no seu Senhor, até porque ele necessitava dos cuidados e sabia que não poderia se cuidar sozinho. Né? E aí eu falo, meu Deus, Senhor e sua majestade, sua grandeza, seu poder, sua bondade, nos ensinar nas coisas mínimas. A palavra é cheia de revelação, ela é toda a revelação. E quando você observa as entrelinhas desse cuidado de Deus através da humanidade de Jesus, Jesus era homem, Jesus ele andou, ele olhou no olho de cada pessoa, um Deus eterno, se fazendo homem, olhar no olhar do homem e se pôr no lugar do homem e chegar e falar, é possível, porque não estão sozinhos, eu estou contigo todos os dias da consumação do século. Gente, isso é fascinante. É fascinante, isso é fascinante. Estou apaixonada pela pessoa de Jesus, assim, eu estou fascinada aí. Isso é. Não dá. Eu vou colocar tapa na sua aula, irmão. Não cabe, não. Mateus 5, de 1 a 12. É a lição nossa de hoje. Agora vamos entrar no Sermão do Monte. Né? Então o que nós vimos até agora foi o contexto do Sermão do Monte. O que Jesus queria fazer, o que é que ele estava fazendo, o que representava. Então, em cima desse contexto, nós vamos ver todas as lições a partir de agora. Né? Aqui as bem-aventuranças. Jesus começa com as bem-aventuranças. Eu já vi estudos onde se a pessoa que está passando o estudo, o pastor, não sei quem era que estava falando, e eu já vi isso em muitos lugares, aonde se tenta identificar aqui como pessoas diferentes. Não tem aquele que é misericordioso, não tem aquele que é pacificador. Mas Jesus não está falando disso. No Sermão do Monte, Jesus está dizendo que o caráter do cidadão do reino de Deus, aquele que pertence ao reino de Deus, tem essas características visíveis aos nossos olhos. Imagine aos olhos de Deus que olham desde o coração. Essas são as características do cidadão do reino de Deus, daquele que hoje faz parte do governo de Deus sobre as suas vidas. Essas são as bem-aventuranças. Vamos lá? E armas em punho, ou seja, a Bíblia.
Mateus 5. Qual foi a primeira bem-aventurança? Pobre de espírito. Bem-aventurado, porque deles É o reino dos céus. é o reino dos céus. Não será. Já é. Só enfatizando outra coisa. No versículo 1 ele diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se. O que é isso, assentando-se? Isso aí está descrevendo o mestre se posicionando para ensinar seus discípulos. Assentando-se, né? E parece que o foco é os discípulos, no caso, né? Tipo assim, é para os discípulos entenderem, para daí eles proclamarem através das suas ações. Isso aí. Só que a multidão chegou. Pobre de espírito, primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito, vamos só dizer, que os irmãos já sabem, não se refere a riqueza material, não se refere a bens, não se refere a dinheiro, não se refere a títulos de grandeza, não se refere a sucesso empresarial, no seu emprego. Sou rico, eu tenho casas, eu tenho bens, eu tenho carros, eu tenho dinheiro, eu tenho salário alto. Não se refere a isso. Não se refere a isso. Ser pobre de espírito é um coração que reconhece: eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Independente do que eu tenho ou do que eu não tenho, eu preciso de Deus. Minha vida tem que estar nas mãos de Deus, Senhor, aquele que me criou. Independente de quem você é, independente da sua condição social, econômica, eu preciso de Deus. A gente está falando para uma massa de pessoas que na sua maioria era fraca economicamente, era pobre, doente, perseguida, se sentia menosprezada por todo o contexto que existia na época, seja social, político ou religioso. Mas ele está dizendo: vocês precisam de Deus, vocês precisam reconhecer que precisam de Deus. Vocês não precisam de uma religião, vocês não precisam do governo, vocês não precisam de pessoas altas da sociedade, vocês precisam de Deus. De Deus nas suas vidas. Então, uma das características do cidadão do reino de Deus é reconhecer que precisa de Deus, ele reconhecer: eu preciso do Senhor. Eu tenho necessidade de Deus na minha vida. O reino de Deus é de quem reconhece essa incapacidade. Eu não tenho condição de viver sozinho. Eu não tenho condição de gerir minha vida. Eu não tive condição de dar vida a mim mesmo. Quem me deu foi meu Deus, então eu preciso dele. O cidadão do reino de Deus reconhece a necessidade do Senhor. É uma atitude de quê? Dependência. Eu me humilho diante do Senhor. Senhor, eu preciso de ti. Essa é uma característica do cidadão do reino. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O que é chorar no reino de Deus? O que é chorar no reino de Deus? Não é chorar porque o pai, a criança estava com o pirulito, o pai veio, tomou o pirulito, não é agora a hora de doce, e ele chora. Não é esse choro. Não é o choro porque meu time perdeu. Não é choro porque eu perdi a hora de assistir aquele filme. Não é o choro por essas coisas secundárias, irmão. Coisas desse mundo. É o choro de quebrantamento. Senhor, eu não sou nada, Senhor. Se quiser ir embora de mim. Principalmente quando comete uma falha, né? Eita, como dói, viu? Choro de arrependimento. Na hora que você vai cometer, você sabe que já cometeu. Pois é. Corre, se eu me O pobre de perdoe. espírito, olha como vai medando, o pobre de espírito, ele se quebranta, ele tem o coração contrito, reconhece o seu erro e pede: Senhor, tenha misericórdia. É aquele que chora dentro dos processos do Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está me tratando. Eu sei que o Senhor está usando alguma coisa para ir na minha vida, talvez para me beneficiar, ou talvez para beneficiar outra pessoa, ou tratar outra pessoa. Senhor, enxuga minhas lágrimas, me consola,
Eu não posso perder o Senhor. Então esse é o choro. O choro do arrependido. É de onde? Eu assinei. Porque veio assim. O choro do arrependido. Eu tive faltou alguém, mas não faltou então. Pronto. Se faltou no final, faz. E vai levar o brinde. Levar a ponta. Então o choro de arrependimento, o choro de reconhecer que é o Senhor que está conduzindo o seu processo na sua vida. Choro pelo sofrimento desse mundo. Jesus curou muitas pessoas, mas tem gente que vai levar alguma situação da sua vida até o fim. Pessoas que vão sofrer, mas no seu coração não abre mão do Senhor. Mas estão sofrendo. E Deus está olhando o sofrimento dessas pessoas. O nosso sofrimento. Deus sabe quem são os seus. Então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados por quem? Deus, aqui e lá na eternidade, onde não haverá mais nada. Terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem é manso? Se a pessoa é pobre de espírito, se ele é humilde, se ele é dependente do Senhor, ele vai fazer o quê? Senhor, eu quero ser manso. Eu tenho que ter um coração domesticado pelo Senhor. O que é domesticado? É deixar de ser selvagem. Aquele que está longe do Senhor, aquele que não permite que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, ele está vivendo uma vida da selvageria. Aí Deus traz para perto e o Espírito Santo vai domesticar as nossas vidas. Vamos reagir com mansidão, com espírito quieto, com serenidade. Mas vestes da nova criatura. Só é possível quem reconhece o Senhor. Só é possível quem reconhece o Senhor. A mansidão, irmãos, é uma força. É uma força controlada. Ela não pode explodir. É uma força. Ser manso não é ser fraco. Não é ser besta. Não é ser besta. Mas é ter confiança de que o Senhor está no controle do processo. O Senhor está no controle de tudo. Isso gera confiança no Senhor. Confiança. Por que Jesus está falando isso também? Os judeus esperavam que o Messias guerreiro, com a espada em punho, montado no cavalo, cercado do seu exército, para reguerrear, para domar o Império Romano, expulsar o Império Romano à força. E Jesus está dizendo, eu não vim para esse trabalho. Eu vim para libertar vocês das trevas e levar para o reino do meu Pai. Amém. Um coração novo, manso, quieto, humilde e se quebrando diante de Deus. Faz que diferença. A quarta bem-aventurança, ou bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aqui fala de alguém faminto e sedento da justiça de Deus. Não é da justiça do mundo, não é da justiça humana, não é de reconhecimento, mas é fome e sede da justiça de Deus. Ele está falando de uma fome e de uma sede espiritual. Eu preciso do Senhor. Eu preciso conhecer a vontade do meu Senhor. Eu preciso viver a vontade do meu Senhor. Meu esforço é em fazer, conhecer e fazer a vontade do Deus que governa a minha vida. É isso que é ter fome e sede. É aplicar os princípios de Deus, o padrão de Deus na minha vida. Eu tenho sede disso. Eu me esforço para isso. Meu foco é esse. Meu esforço é para isso. É de conhecer a vontade de Deus e viver em minha vida. E colocar a minha vontade debaixo da vontade de Deus. Aqui está a bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Ser misericordioso é mostrar compaixão e perdão. Mostrar compaixão. O que é compaixão?
Eu mostro compaixão com quem está sofrendo. Eu mostro compaixão com quem está quebrantado. Eu mostro compaixão com quem quer tentar de novo o recomeço. Quem quer se arrepender, quer de novo. Eu mostro compaixão com quem está buscando perdão. Por favor, me perdoe. Eu errei. Compaixão, ser misericordioso. O que é isso, irmão? É refletir o amor de Deus na vida do outro. O amor de Deus se reflete através da minha vida e alcança o outro. Nesse momento eu sou canal da misericórdia de Deus. Aí ele diz que esses que são canais da minha misericórdia, eu terei misericórdia da vida deles também. Glória a Deus. Aqui nós primeiro plantamos a semente, depois é que vem a colheita. Eu inverso. Confesso que eu fiquei muito impactado com isso aqui. Quando a gente entende a profundidade que Jesus está falando. Primeiro age com misericórdia, para alcançar a misericórdia do Senhor. Sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, ou os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser puro de coração não se refere às ações exteriores. Jesus está falando àquele público que estava ali, muito claramente, porque eles conheciam os religiosos que se vestiam, que faziam rituais e que se preocupavam em se mostrar puros, bonitos, todos bem vestidos, impecáveis diante da população. Mas Jesus diz, mas nem de vocês são sepulcros caiados, só tem morte. Então, bem-aventurados os limpos de coração, não sei o quê. A minha atitude, o meu exterior reflete o que está no meu interior. É o que vem do meu coração, e a gente vai ver isso no sermão. Os reflexos disso. O que é ser limpo de coração? É ter um coração livre de hipocrisia, livre de orgulho, livre de maldade, de rancores. É um coração focado em agradar a Deus e de refletir esse amor de Deus na nossa vida, a presença de Deus em nossas vidas, através de ações exteriores. Isso, o reflexo é uma coisa natural, não é ensaiada, não é treinada, é natural. O sol, a imagem, bate no espelho e reflete. Uma coisa natural é coisa do espelho, ele vai refletir naturalmente. A vida do Senhor tem que ser refletida na minha vida de forma natural. Jesus vai falar sobre isso no Sermão do Monte. Bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos de coração fogem do pecado e mantêm dentro de si a integridade do projeto de Deus para as suas vidas. Esses são os limpos de coração. Vocês estão preocupados com a limpeza do seu coração, do seu interior, e não com o que está sendo visto exteriormente. Como é que vão pensar de mim? Como é que me vão julgar? Não, se eu me preocupo com o meu interior, o que vai ser visto no meu exterior vai testemunhar que Deus está aqui. Prosseguindo para frente, sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados. São aqueles que promovem a paz. São aqueles que promovem reconciliação. São aqueles que combatem, no bom sentido, as inimizades. Evitam a propagação da inimizade. Mas só pode ser pacificador quem já tem a paz dentro de si. Primeiro eu tenho paz com Deus. Deus já governa a minha vida. E por Deus governar a minha vida, eu tenho paz comigo mesmo, meu maior inimigo. Eu tenho paz comigo mesmo. Meu eu está debaixo do controle de Deus. Uma vez tenho essas duas pazes. Eu agora estou com a paz de quem está ao meu redor. Eu sou mensageiro da paz. Eu sou agora, Paulo fala lá na sua carta, Coríntios. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Reconciliar o homem com Deus. Como que se reconcilia o homem com Deus? Deus agora pode reconciliar o homem com ele mesmo. E depois o homem com ele. Então, bem-aventurados os pacificadores. Oitava bem-aventurança.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino. O que é que Jesus está falando aqui? Bem-aventurados são os que enfrentam perseguições por viverem segundo a justiça de Deus. Ele está sendo bem claro aqui. Bem-aventurados que são perseguidos porque estão querendo viver a vontade de Deus onde estão. Não importa o ambiente que você está. Pode ser dentro da família, pode ser no trabalho, pode ser na empresa, pode ser no seu ambiente de parentes, pode ser nos seus relacionamentos, pode ser onde for. Você está querendo viver a vontade de Deus. E aí você é perseguido porque quer viver a vontade de Deus. Eu estou falando de pessoas agressivas. Não, agora eu estou sincero, vou falar tudo que vem minha cara. Não, não é isso que Deus está falando. É viver os princípios do reino de Deus. Eu sou perseguido porque eu estou sendo pacificador. Eu estou sendo perseguido porque eu estou sendo misericordioso. Eu estou sendo perseguido porque eu quero depender de Deus. Não, mas você tem que fazer isso, não sei o quê. Não, mas eu quero depender de Deus. Eu já entreguei ao Senhor, estou fazendo minha parte, o resto a gente faz. Então eu sou perseguido porque eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. Isso acontece muito, irmãos. Não sei se vai assustar os irmãos, mas até da própria igreja. Pode acontecer. Alguns não entenderem o que é a profundidade do reino de Deus na vida da gente. E alguém não entender e reagir mal a você. Porque você está dependendo do Senhor. Porque você está promovendo a paz. Ah, não, quer falar de tanto não. Se é para falar mal de alguém, não sabe não. Não. Não é só eu, não, tem eu, você, o céu todo, os demônios, tudo aqui ouvindo tudo. Não quer não. Eu quero ser paz. Não, você tem que optar de ser desse grupo ou desse grupo. Não, eu não sou do Senhor. Eu estou onde a igreja estiver. Eu quero conversar com todo mundo. Pode ser que alguém não queira falar comigo, mas eu quero estar no meio de todo mundo, conversar com todo mundo. Eu quero ser bênção na vida de todo mundo, para que todo mundo possa ser bênção na minha. Amém. Mas pode ter gente que não compreenda isso. E a nona, bem-aventurança, alguns discordam, que acho que é um complemento dessa. Eu vou ser pacificador, não vou brigar com ninguém, mas eu creio que seja a nona, como muitos estudiosos entendem. A nona é: bem-aventurados vocês serão quando? Por minha causa, Jesus está dizendo, por minha causa, Jesus, por vos insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aqui é porque eu quero viver a vontade de Deus. Aqui é porque eu digo, Jesus é meu mestre. A motivação. Aí é a motivação. Jesus é meu mestre. Não, mas não sei o que não. Eu sigo Jesus. Glória a Deus. Eu sigo Jesus. Eu já tive alguns embates na vida que a minha definição foi isso aqui. Não, porque não sei o que Jesus fala. Não, meu irmão, eu estou lhe perguntando o que é que Jesus fala. Não, sim, meu irmão, até agora você não se referiu nada do que Jesus fala. Enquanto você não disser o que Jesus fala para a gente continuar essa conversa, eu paro de conversar. Não. Aí a pessoa acaba soltando o que pensa. Não gosta de Jesus, não aceita Jesus, não se submete a Jesus. O seu pensamento, Jesus não é aquilo que a palavra diz. Não, definiu a conversa. Definiu a conversa. Não vamos ficar conversando teorias. O que é que você pensa de Jesus? E aí você fala mal de mim por quê? Esse negócio de você só fala de Jesus. Não, eu vou falar de quem mais? O autor, o maior de todos. Não vou falar de quem? Falar de quem? Só sabe falar, né, dessas coisas de Deus, né? Então, bem-aventurados sois quando vocês são pertencentes por minha. Fala outra coisa. Porque são meus seguidores. Será que os apóstolos enfrentaram isso? Será que os apóstolos foram perseguidos por causa de Jesus? Por causa do nome de Jesus? E aí como é que ele conclui isso aqui, nessa última bem-aventurança? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Classe, exultai, irmãos, da classe Julieta Rocha, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele nos assemelha, os perseguidos por causa dele, aos profetas que foram mortos, perseguidos e aprisionados por causa do nome de Deus. Nesse caso, ele está incentivando a gente a, quanto mais perseguir, mais fica firme. Permanecer firme. Essa última bem-aventurança, ele
está nos ensinando a manter firme, perseverar, ficar. O que vier, eu continuo com o meu Senhor. Eu continuo com o meu Senhor. É uma palavra de encorajamento. E ainda Por que diz ele para a fala gente se isso? alegrar. Por que ele fala isso? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E depois da consumação dos séculos? Eternamente. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Então essas são as bem-aventuranças. São os princípios gerais do reino de Deus. A partir do domingo que vem, nós vamos começar a estudar os outros princípios que são derivados desses. Amém? Amém. As conclusões. As bem-aventuranças ensinam os valores do reino de Deus. Todos eles contrários aos valores do mundo. Totalmente oposto. Viver isso aqui, irmãos, é nadar contra a maré. É nadar contra a correnteza. Mas ele diz que nós temos que viver os valores do reino de Deus. Ele está falando para uma população ali, aquele povo que estava ali, entendeu que a coisa era ao contrário do que eles imaginavam. Professor, Em vez de matar o soldado romano, caminha a segunda linha. Tem aula aí desses livros, como é que vai estudar na terça-feira? Vem no vídeo, no quadro, aí, ó. Tu tá querendo saber, tá me tirando do fogo. Ensina ela, ensina ela. Não entendi não. Pra semana botar, que ela, quando ela não puder vir, Mas ela faz parte da classe, lá no grupo. pra ela, eu tô dizendo a ela, pra primeiro ela olhar o quadro, ver tudo, anotar no papel, aí depois vai para o vídeo. Segunda conclusão. As bem-aventuranças descrevem as qualidades e atitudes naturais do verdadeiro cidadão do reino de Deus. Então aqui, irmão, não são 9 cidadãos. É um só, refletindo essas qualidades dentro do reino de Deus. É a pessoa que está debaixo do governo de Deus. Ah, Deva, mas é difícil mesmo. Se não fosse fácil, se fosse fácil, eu não teria mandado o Espírito Santo para nos ajudar. É batalha, batalha. Cada um tem sua dificuldade aqui em uma área. Com certeza. Cada um tem sua dificuldade aqui. Por isso que o Espírito Santo vem nos ajudar. E por isso precisamos ser carentes de Deus, reconhecer preciso do Senhor. Eu não tenho condição por mim mesmo de viver essas coisas. É o Espírito Santo dentro de mim que vai me ajudar a viver essas coisas. Se ele fala, é possível, né? E se ele fala, é possível. Jesus promete a verdadeira felicidade. Bem-aventurado, felizes são os que são misericordiosos, felizes os pacificadores. Então Jesus promete a felicidade de bênçãos para aqueles que vivem os princípios do reino de Deus. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então todas essas bem-aventuranças têm uma consequência para nós, de recompensa, de premiação, que nós vamos receber. A semente está aqui e o fruto a gente vai colher. Amém? Quarta conclusão. As bem-aventuranças nos desafiam a viver o propósito de Deus, a confiar plenamente nele e ter um relacionamento íntimo com ele. Essas são as bem-aventuranças. Só vivemos isso aqui se estiver num relacionamento íntimo com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Quem não tem revista, não tem não, né? Alguém não tem revista? Ainda tem uma aqui. Pronto. Passa daqui. Ainda está à venda na secretaria. Posso trazer no domingo que vem. Se quiser. Vamos ficar em pé? Hoje à noite. Pode fazer parte, Hoje à noite vai ter um lançamento de missões nacionais. Então a campanha começa a partir de hoje. Então me parece que até o 3º domingo de outubro a gente poderá levantar, final de outubro, a oferta de missões nacionais.
passou e ultrapassou. Alcançou e ultrapassou. Entendeu? Pelas minhas contabilidades, acho que a gente chegou Agora eu quero ver se da igreja. Da igreja que ainda está abaixo. Vou pedir a Nicole para orar. Senhor Deus, nosso querido Deus, nosso Senhor Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ter entendimento do Senhor, da sua vontade, da sua justiça, Senhor. Ter entendimento, Pai, da essência do reino que o Senhor tem, Pai, do seu reino. Obrigado, Senhor, por estar com o Senhor, fazer parte disso com o Senhor, estar em paz com o Senhor. Que o Senhor vai nos mantenha nesse lugar. Que o Senhor nos ensine a viver, Senhor, a ser feliz, a ser bem-aventurado, Senhor. E que a gente cada vez mais, Pai, possa fazer assim. O Senhor ver valor, que a gente possa viver esse valor, que é tão precioso diante do Senhor. Um espírito manso e tranquilo, Senhor. É de grande valor diante do Senhor, que a gente possa, Senhor, ter isso diante do Senhor, ter alegria diante do Senhor, alegrar o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que a gente possa dizer para esse Senhor a todo instante e viver nesse lugar de dependência. Cuida, Senhor, dos nossos dias, nos ensina a contar eles e que nós possamos alcançar, Senhor, esse coração sábio. E que o seu reino, Senhor, possa ser engrandecido, crescer através de nós e do nosso Deus, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.